Bom, pessoal, continuando aqui a maratona de questões da URCA, a gente vai fazer mais uma questão aqui que trata do conceito de binômio de Newton, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ele já coloca aqui na questão esse entendimento, né, que a gente vai colocar a combinação de n com p como sendo essa forma aqui, que é a mesma coisa que a fórmula, né, que a gente já sabe fazer, que é n fatorial dividido por n menos p fatorial, que multiplica p fatorial. Então, isso aqui é o nosso coeficiente binomial, e aí, no caso, ele coloca essa sequência aqui, né, definida por essa expressão. A n é igual à combinação aqui 2026 com n, dividido por 2 elevado a n, né? Para n valendo de 0, 1, 2 até 2026. E aí, no caso, ele quer a soma, o valor da soma alternada, né? Ou seja, a 0 menos a 1, mais a 2, menos a 3, mais a 4, e assim vai, até chegar no último termo, que é 2026, né? Então, bora lá. Essa questão é bonitinha. Também não é nada, se você também souber de alguns conhecimentos, né, anteriores, que é típico da URCA, né, pessoal? Ele coloca uma questão, mas não é muitos dos conhecimentos para você poder resolver essa questão, ela depende de conhecimentos que às vezes não tem muito a ver com a questão em si, né? Então, tem que ter uma certa bagagem de antemão para poder resolver alguma dessas questões aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui então o somatório, né? Então ele quer a somatória alternada. Então lembrando aqui, ó, começa no positivo, aí depois fica negativo, aí positivo, negativo. Então vai ficar negativo quando nos índices que são ímpares, né? E vai ficar positivo, né, nos termos que são pares, né? Isso é meio que óbvio, né? Então o somatório aqui vai ficar o seguinte: esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, tá, pessoal? Então vai ficar somatório, né, de menos 1 elevado a n, né? Eu tenho que colocar esse termo aqui para justificar o fato de aparecer o menos, né? Que no caso aqui multiplica a combinação 2026 por n, né? Dividido aqui por 2 elevado a n. Isso quando n, né, variar de 0 até 2026. E aí eu vou só dar uma consertada aqui, uma leve consertada. Como aqui a gente tem menos 1 elevado a n e também aqui embaixo tem o 2 elevado a n, eu posso colocar todo mundo elevado a n, né? Então isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o somatório de n até 2026, de 2026 aqui tomados n a n, que multiplica, no caso, menos 1 meio elevado a n. Então eu só fiz o seguinte, né? Eu coloquei o somatório, e esses dois caras aqui, como tem um n, né, em comum, eu coloquei todo mundo junto, tá? E aí eu vou utilizar o seguinte fato aqui, que é esse, né, que é a ideia do binômio de Newton, né? Você tem uma expressão 1 mais x elevado a n, isso aqui é quem? Isso aqui é o somatório, né, das combinações de n a k, né, com o k variando de 0 até n, né, que multiplica x elevado a k. Isso aqui é a fórmula, tá? Então, a gente vai utilizar esse princípio para poder resolver a questão aqui. No caso, o x, né, é o nosso menos 1 meio, né? E o n aqui seria 2026. Então, jogando aqui na fórmula, no caso a gente já tem, ó, essa expressão aqui, ó, é justamente essa expressão aqui, né? Entenderam? Então, eu vou fazer o quê? Essa expressão aqui que eu circulei agora, ela é igual a essa, né? Então, eu vou utilizar essa daqui. Então, vai ficar 1 mais x, né? Mas quem é o x? É menos 1 meio. Então, vai ficar menos 1 meio aqui, elevado a 2026, que é o nosso n. Então, 1 menos 1 meio, né? No caso aqui, a gente tem mc, é 2, né? Aí 2 vezes 1 é 2, né? Você multiplica aqui direto, depois subtrai. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Então, vai ficar 1 meio elevado a 2026. Bom, acabarei aqui, tá? Mas percebam vocês que não aparece a fração, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou tirar essa fração. Então, para tirar essa fração, eu vou inverter, né?
Então, quando eu vou inverter, eu tenho um meio. Então, nesse caso, vai ficar 2 elevado a menos 1 elevado a 2026. Aí a gente tem uma potência de potência, então isso eu multiplico, né? Então a gente vai ter menos 2026. Essa então é a solução do somatório aí alternado, né? Então seria a alternativa D, D de doido, né? Então essa é a ideia da questão de hoje, pessoal. Já sabem, como sempre, dúvidas é só falar. Obrigado e até a próxima.